Antes de começar a ordem do dia, um texto apresentado pela ministra Ideli, em que ela apresenta esclarecimentos sobre matéria veiculada, em que ela confirma, em agenda oficial, utilizou-se de um helicóptero federal que tem a condição de funcionar tanto para a área da segurança como para a área da saúde, em situações emergenciais em Santa Catarina, como também em relação ao transporte de autoridades, é o que prevê o regimento da Polícia Rodoviária Federal. E ela é conhecida e reconhecida, acho que as pessoas podem até ter divergências políticas, eleitorais, como uma mulher trabalhadora, uma mulher que se dedica de corpo e alma às missões que assume, e agora, dia e noite, sábado, domingo e feriado, a sua missão de ministra de Relações Institucionais. Ainda hoje eu vi aqui da senadora Vanessa, da agenda que com o senador Braga, ela fez em um dia e meio 3 estados, visitando o Amazonas, visitando o Amapá, visitando, enfim, vários lugares, tratando dessa relação institucional do governo com os prefeitos, com as lideranças regionais. Da mesma forma, no seu estado, numa atividade de inaugurações, numa atividade de entrega de obras, como Minha Casa Minha Vida e vários outros. E isso é uma rotina. Então, eu queria aqui reforçar esse esclarecimento. Também eu queria aqui dizer da importante agenda que realizei na última semana, ali na região de Sebastião Leal, de Bertolínia, onde visitei obras inaugurando no meu estado, Manuel Emídio, Jeromênia, Canavieira, Guadalupe e Floriano, onde concluí participando de um evento na área dos lojistas. Mas nessas cidades tive a oportunidade de tratar sobre temas relacionados a projetos destacados para essa área do meu estado, do Piauí, como visitei ali a BR que liga Bertolínia em direção a Eliseu Martins, e vi o quanto a obra está avançada. Ali também estamos tratando da conclusão do trecho para a Canavieira, ligando a BR-135 à Canavieira. Ali tratamos sobre a retomada das obras do Luz para Todos, obras de creches, unidades de saúde. Tive a oportunidade de inaugurar obras importantes naquela região. E sou grato aqui a todas as lideranças pela forma carinhosa com que foi recebida em Guadalupe. Eu quero aqui destacar o trabalho na área relacionada ao projeto de irrigação, que desde o governo Lula, agora o governo da presidenta Dilma, trabalham naquela região. Eu quero aqui, senhor presidente, hoje fazer um pronunciamento sobre um momento fundamental, e eu comemoro, do meu estado. Mais de 40 mil famílias tiveram a oportunidade de, pela renda, deixar o programa Bolsa Família no Piauí. Então, são pessoas que foram lá e retiraram-se do programa porque passaram a não mais precisar pela renda. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, recentemente vim aqui nesta tribuna fazer um discurso sobre o início das comemorações dos 10 anos do Bolsa Família. Quando foi criado pelo presidente Lula, o programa Bolsa Família tinha por objetivo retirar da miséria os 16 milhões de brasileiros e brasileiras com renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais. Hoje eu volto a tratar do tema para comemorar a eficácia do programa, que tem dado tão certo que só no Piauí mais de 40 mil famílias, eu estou falando de aproximadamente 200 mil pessoas, já abriram mão voluntariamente da ajuda governamental. Em todo o Brasil, já são mais de 2 milhões que abriram mão do benefício porque passaram a ter uma renda que lhes permite não mais precisar do programa. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 40.764 famílias abriram mão do Bolsa Família no meu Piauí.
Elas declararam voluntariamente que ultrapassaram a renda limite estabelecida hoje de R$ 140 por pessoa e decidiram se desligar do programa. Os dados abrangem todo o período de existência do Bolsa Família até fevereiro de 2013. Em Teresina, a capital do Piauí, mais de 7 mil famílias pediram o desligamento porque passaram ou ter um empreendimento, um negócio, ou passaram a ter um salário fruto de um trabalho, de um emprego, ou por uma situação de aposentadoria. Quero citar aqui o exemplo de Cleidiane Souza, de 27 anos, que declarou ao jornal O Dia, lá do meu estado, que o Bolsa Família é uma renda boa, mas você não pode se conformar, tem que buscar outro rumo. Veja, quantas vezes o preconceito impede de entender uma declaração como essa de Cleidiane Souza, repito, de 27 anos, o que ela diz: o Bolsa Família é uma renda boa, mas você não pode se conformar, tem que buscar outro rumo. E me permita aqui, minha querida Ana Rita, dizer com a experiência de quem na vida experimentou a pobreza. Eu sou de uma família que experimentou morar numa casa sem piso, morar numa casa sem banheiro, morar numa situação de baixa renda, muitos dos meus familiares, e graças a Deus, muitos ultrapassando, principalmente pela educação. O fato é que quando essa é uma engenharia que eu nem sei se o presidente Lula, se os idealizadores, o Graziani, depois o Patrus Ananias, agora a ministra Tereza Campelo, com toda a equipe, se entenderam bem isso. Quando alguém que nunca teve um valor mensal, por mais baixo que fosse, chegando à sua mão, ele nunca nem teve a experiência de algo mensal. Então, você não deseja com a mesma força aquilo que já experimentou. Por isso que é chamada a porta de entrada. A porta de entrada. Ali no momento em que você tem um valor mensal e você toma gosto, vou usar uma palavra popular, de poder com esse dinheirinho ir lá comprar uma alimentação no comércio, poder ir ali comprar uma fruta, senador João Vicente, ali passa a desejar mais, é que nem alguém que não tinha, andava sem condições de comprar uma roupa, passou a comprar, quer cada vez comprar melhor. Você nunca tinha o direito de andar num veículo, pode até começar com uma moto, mas você fica ali com o desejo de ter, nem que seja um fusquete. Eu me lembro quando eu comprei, o meu pai não queria que eu andasse de moto. Uma vez ele soube que eu estava juntando um dinheirinho para comprar uma moto, e ele foi lá e disse: meu filho, não, quanto é que falta? Joaquim de Fere, lá o João Vicente conhece, não compre não, que esse bicho é perigoso. Eu lhe complemento aqui, mas vê se compra. Compramos na época um Corcel 2, lembra do velho usado? Mas era o que era possível. E ali você não se conforma, você quer algo sempre melhor, né? Você sai de um Fusca para ter um Corcel, passa a querer ter algo melhor. Assim como alguém que nunca teve uma casa, no momento que consegue uma casa, daqui a pouco é um puxadinho, quer algo mais. Então também é assim com a renda. É esse depoimento importantíssimo que eu quero colocar aqui, porque muitas vezes, até por um conceito, a palavra preconceito parece uma coisa distante, mas é um conceito mesmo de achar que alguém vai se conformar em receber 100, 200, às vezes R$300, que é o que o Bolsa Família já paga por mês. Não, a pessoa que começa a receber aquilo, que começa a tomar gosto, se sente desafiada a querer mais. É o caso aqui da Cleidiane Souza, e eu gostei desse depoimento dela, declarado em um jornal do meu estado. O que ela diz, repito pela terceira vez: o Bolsa Família é uma renda boa, mas você não pode se conformar, tem que buscar outro rumo, senador Armando Monteiro. Isso é uma declaração de alguém do meu estado, que nunca tinha renda na vida, passou a ter pelo Bolsa Família e que pela via do emprego teve a condição de sair. A Cleidiane buscou outro rumo, senhor presidente, meus
colegas senadores e os que estão nos ouvindo. Essa cidadã piauiense, que é da cidade de Caxingó, norte do Piauí, uma cidade que tem população de renda muito baixa, embora um potencial grande na área, como uma bacia leiteira especialmente, criação de animais, ela fez um concurso público, ou seja, ela estudou e ela fez um concurso público. Foi aprovada e hoje é servidora pública. E por ser servidora pública, passou a ter uma renda que a sua família já não tinha mais por pessoa, uma renda abaixo de 140, era acima de 140. Trabalhando agora em um posto de saúde de Caxingó, e eu mando meu abraço aqui à população de Caxingó, a prefeita lá, a Rita é do meu partido, o Nato, que é uma grande e importante liderança lá, a Cleidiane, que recebia o benefício há 4 anos, resolveu abdicar da quantia mensal depois que passou no concurso. O benefício era bom, mas nada comparado com o meu salário, diz ela. Afirma a servidora que tem um filho de 4 anos e já trabalhou como ajudante no recadastramento de famílias no programa. Veja, ela hoje já está recadastrando famílias na função que existe no programa. Ela diz: como eu já trabalhei no recadastramento, eu tinha consciência de que eu tinha que sair para dar lugar para outra pessoa que precisasse, explicou ela. Além de Cleidiane, mais 69 famílias se desligaram voluntariamente do Bolsa Família só no município de Caxingó, do Piauí. É um município de 4.809 habitantes, situado a pouco mais de 300 quilômetros da capital Teresina. Senhor presidente, meu querido Humberto, senadores aqui presentes, as famílias que recebem a Bolsa Família, além de terem de enviar suas crianças à escola, também têm a oportunidade de estudar, de aprender um ofício. E o mais importante, existe um trabalho de conscientização feito pelas prefeituras, junto com o apoio do Estado, das entidades, enfim, de que aquela ajuda é um incentivo para buscar algo melhor, por algo melhor. Não é à toa que hoje o programa é um exemplo de política pública para a redução da miséria e da pobreza e geração de renda mínima para 50 milhões de brasileiros e brasileiras, tornando-se uma referência global, senador Suplicy, de sucesso, como um programa social de transferência de renda e modelo para a Organização das Nações Unidas. Outro fator fundamental para as famílias para que as famílias possam deixar o programa, é que entre 2013 e 2013 foram gerados 19 milhões de empregos formais no Brasil. Ou seja, desses 19 milhões, 2 milhões pessoas do Bolsa Família, que certamente, senador Suplicy, se não tivesse uma renda para poder ter alimentação, para poder o menino, a filha ir à escola, certamente casos como esse de Cleidiane não aconteceria. Eu tenho uma convicção e eu sempre dou esse depoimento, olhando para a minha própria história de vida, senador Suplicy. Às vezes eu vou lá no meu município e eu fico examinando o que aconteceu comigo em relação àquela geração que conviveu comigo lá na região do Vale do Fidalgo. O que aconteceu comigo que não aconteceu com alguns que ainda hoje passaram a ter a renda muito baixa? Eu olho, a educação. O esforço da minha mãe, Terezinha, e do meu pai, Joaquim, me fizeram estudar. Sei que fazendo, como diz lá no ditado popular, das tripas coração, para poder viabilizar que eu estudasse. Eu saí de casa para estudar com 7 anos de idade, nunca mais pude retornar, porque não tinha nem onde eu estudar. Eu fiz o primeiro ano e lá só tinha o primeiro ano. Então eu tive que ir para 150 quilômetros, para a cidade de Oeiras, para estudar. E isso é o que marcou a diferença, poder ter um ensino médio, ter uma profissão, não é? Eu já fiz técnico em contabilidade, já comecei também a trabalhar aos 14 anos. Hoje, estava conversando ali na liderança, e alguém me perguntava: por que você é torcedor do Cruzeiro? Aliás, o Cruzeiro está na moda, nunca não dava muito trabalho, não, mas agora é o time agora da preferência. Eu, com meus 12 anos, eu dava aula. Às vezes eu ouço aqui o debate sobre a história do trabalho infantil e preciso ter muito cuidado com isso. Eu tenho um orgulho
de aos 12 anos, dar aula para 4 colegas que me davam o dinheiro da merenda, que me davam, enfim, alguma forma de atuar. E eu nunca perdi nenhum ano. E dando aula para eles, eu também aprendia. E o resultado é que teve uma paralisia, o Gilberto, foi para Minas Gerais, naquele ano ele voltou do tratamento, me deu de presente, lembrou-se de mim, do professor dele, na mesma idade dele, me deu uma camisa do Cruzeiro. Naquele ano o Cruzeiro foi campeão, Eu não tinha nenhum time, lá nas minhas tribos, era Baixa Funda, era Cacimbas, eram os timezinhos lá jogando com bola de bexiga de boi, né? Chegar lá, bola Canarinho, bola Pelé, bola Dante de Leite, né? Isso foi muito tempo depois. Então eu dou esse depoimento para mostrar a importância da educação. É a educação que dá a mão a alguém que está na miséria, que está na pobreza e traz para o outro lado. É a educação, não tem conversa. Por isso que hoje a gente está tratando esse tema do Plano Nacional da Educação. Com o prazer, ouço o senador Suplicy. Caro, querido senador Wellington Dias, meu caro líder, Vossa Excelência enaltece aqui os resultados dos 10 anos do programa Bolsa Família. Em 20 de outubro de 2003, o presidente Lula baixou a medida provisória segundo a qual os programas assim denominados Bolsa Família ou Renda Mínima Social de Educação, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e o próprio programa que ele havia criado em fevereiro, março, e eu estive lá com Vossa Excelência em Guaribas e Acauã. Olha, Guaribas, me permita... Guaribas e Acauã. Só um dado aqui, senhor, me permita. Certo. Aquela Guaribas que você conheceu naquela época, tenho muito orgulho da sua presença lá com outras autoridades. Guaribas tinha um índice de desenvolvimento humano 0,2. Por isso que era o município mais pobre do Brasil. Eu vi agora, Guaribas 0,55. Que bom. Saiu de 0,2 para 0,55. Muito bem. Então isso é uma mudança. Como você não comemora isso? Que bom saber. Então, o governo Lula, assim, com a equipe interministerial, onde estavam, eu dialoguei com a equipe, como a hoje ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que trabalhava junto à Casa Civil com o ministro José Dirceu, também Ana Fonseca, que acabou sendo a primeira secretária executiva do programa Bolsa Família, e a própria Tereza Campelo. Havia uma equipe que interagia, seja com o ministro do Combate à Fome, José Graziano da Silva, Benedita da Silva, que era ministra do Desenvolvimento Social, ou da Assistência Social, e os outros demais ministros, o ministro Palocci da Fazenda, formaram a equipe e chegaram à conclusão de que era bom racionalizar e, inclusive, utilizar o cadastro único, torná-lo ainda melhor, e aqueles 4 programas foram fundidos no que hoje é o Bolsa Família. 3,5 milhões em dezembro de 2013 estavam inscritos, hoje, o último dado, 13.871.000 e poucas famílias. Porque 2 milhões saíram. Seriam 15 milhões, 2 milhões deixaram porque passaram a ter renda. E então, se o nosso coeficiente Gini tinha chegado nos anos 80, 90 a mais de 0,6, quase 1,63, nos colocando entre os 3 mais desiguais países do mundo. Já em 2001 e 2002, com o efeito dos programas tais como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, mas estávamos já com 0,59, e no ano passado, o dado mais recente que a PNAD agora divulgou, de 0,507, 0,51, que nos coloca ainda
entre os 16, nós estamos em 16º mais desigual. É verdade. Temos muito ainda que caminhar. Então, quero cumprimentar a presidenta Dilma, a ministra Tereza Campelo, conforme Vossa Excelência está fazendo, pelos feitos e, inclusive, pelo conjunto de programas de inclusão social que estão relacionados ao Bolsa Família, para que as pessoas possam ter maiores oportunidades, sobretudo de educação, como no Pronatec, tantos cursos que têm sido tão bem sucedidos, mas também no apoio aos agricultores familiares, às formas cooperativas de produção, ali nas quilombolas e comunidades indígenas, que também são beneficiárias do Bolsa Família, mas também com formas de proporcionar a maior inclusão social. Mas veja que teremos agora 10 anos da sanção, tanto do programa Bolsa Família, que foi iniciado em 20 de outubro por medida provisória, exatamente, mas até o final de 2013, aprovado, e por todos os partidos aqui, cabe assinalar isso, porque não houve oposição ao programa. E foi em 9 de janeiro de 2004 que o presidente Lula sancionou a lei referente ao Bolsa Família. Na véspera, 8 de janeiro de 2004, o presidente Lula sancionou a lei 10.835, portanto, vai fazer 10 anos, que institui a renda básica de cidadania, que um dia proverá a todos uma renda suficiente para atender as necessidades vitais, como um direito inalienável de todos os brasileiros e brasileiras, até para os estrangeiros há 5 anos ou mais. Então, queria lhe dar até uma informação, senador Wellington Dias, como essa ideia vem ganhando corpo nos mais diversos continentes. Sexta-feira última, 4 de outubro, na cidade de Berna, na Suíça, onde se 100 mil pessoas, pelo menos diz a lei, fazem uma proposta, essa proposta tem que ser objeto de referendo popular para toda a população decidir. Então, 116 mil pessoas entregaram um abaixo-assinado ao parlamento suíço para propor que, e terá que ser feito em 4 anos, nesse prazo, que seja efetuada um referendo sobre se os suíços querem ou não instituir uma renda básica incondicional lá de 2.500 francos suíços, só para ter uma ideia de que vem ganhando força a proposição em tantos países. Eu tenho aqui falado da experiência recente que aconteceu na Índia, nos últimos 2 anos, ali 6 mil pessoas em vilas rurais, em 8 municípios, 8 vilas rurais diferentes, foram acompanhadas no seu passo a passo por 2 anos, numa experiência proporcionada pela organização Self Women Employed Association e com o apoio, inclusive financeiro, da Unicef. E daí se comparou o que ocorreu nas 12 vilas rurais de natureza semelhante, onde não foi feito aquele pagamento. E os resultados foram altamente positivos para as 6 mil pessoas que receberam. Senador Renan Calheiros, pode acontecer uma experiência pioneira logo em Alagoas, além do Piauí. Então, é só para aqui transmitir também o meu cumprimento entusiasmado ao meu líder, Wellington Dias. Parabéns. Eu que agradeço, tenho muito orgulho de fazer parte da bancada, não é, onde Vossa Excelência nos lidera nos temas sociais, com toda a sua experiência e sensibilidade. E não posso deixar de dizer que era preciso juntar conhecimento técnico, como esse que Vossa Excelência há muito tempo nos desafia a refletir, a pensar,
e sei o quanto Vossa Excelência foi professor do presidente Lula, sempre convivendo ali perto dele. Aliás, muitas vezes falavam, não é, sobre o Lula ser analfabeto. Eu digo, quem não sabe quantos professores da melhor qualidade ele tem no entorno dele. Aliás, ainda hoje aqui no plenário falei com ele e sei do quanto que ele comemora situações como essa aqui. Então, já concluindo, o que eu quero aqui, senador Suplicy, nessa reflexão, eu fiz aqui a reflexão sobre a importância do Brasil compreender que as pessoas têm uma vontade, as pessoas não se conformam com um estado em que elas não conhecem. Se alguém nasce numa comunidade em que só pode andar a cavalo, nunca andou num carro, nunca andou num avião, num ônibus, ela sequer deseja aquilo, porque se ela nunca viu, se ela nunca, não sabe nem o que é. Então, a renda é assim. Você precisa saber como é que é ter uma renda todo mês, tá certo? Para poder desejar, e desejar mais, e desejar melhor. Mas não é só isso, quer dizer, além da exigência, vai ter que estudar, vai receber aqui, ó, mas a meninada matriculada, os adultos, alfabetização. Quem não tem uma profissão, o Pronatec tem que ter o ensino de jovens e adultos e o ensino de jovens e adultos profissionalizante. Olha, tem a condição aqui de chegar na universidade, tem o ProUni, tem o FIES, tem a condição de ter uma casa. Você tem casa? Não. Escreva aqui no Minha Casa Minha Vida, vai ter uma casa que você pode pagar com o Bolsa Família. Esses dias, uma garota que trabalhou algum tempo comigo, quando eu fui governador, me dizia, estou morando na minha casa. Uma garota que nos programas de televisão faz aquela maquiagem, estou morando na minha casa, belíssima, é um apartamento, na verdade. E eu perguntei, quanto é que você paga? Você está tendo condição de pagar? É R$35 a prestação. Claro que eu tenho condição de pagar. Então, ter a energia, poder ter a água chegando na sua porta, né? Claro que não chegamos ainda em tudo, o meu estado ainda tem muita coisa para fazer, mas 1 milhão de pessoas que não tinha segurança em água passou a ter. 149 mil pessoas que não tinham casa passaram a ter. 800 mil pessoas que não tinham ensino médio passaram a ter. É disso que se trata. É disso que se trata. É de você poder ter a condição, não é, de ter um conjunto de coisas que são essenciais à vida. O Bolsa Família imediatamente é o alimento, mas ele desperta outras vontades, outros desejos. Sobrou um troquinho ali, eu comprei um chinelo, eu andava descalço, agora posso andar com um chinelo. Mas ele não quer só o chinelo, se é mulher, quer um sapato, quer uma sandália, quer... Então isso tudo faz a movimentação da economia. Então eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver muito com o Lula. Um dia nós chegamos num lugar em Canto do Buriti, e de repente o Lula deu uma crise de choro. Ele deu uma crise de choro. Uma mulher chegou para ele e abraçou e disse, olha, Lula, você é meu marido. Aí ele ficou assim, uai, o que eu fiz de errado? Aí ela disse, não, você é meu marido porque meu marido me largou. Não me pagou nenhuma pensão. Quem está me pagando a pensão é você aí com Bolsa Família, rapaz. Então tu é meu marido. Tá certo? E aquela mulher era a cara da mãe dele. Tá certo? Da dona Dudu. Aí, quando ele foi falar, ele se emocionou. Era um pronunciamento, era uma situação de um assentamento que ele ali estava inaugurando. Ele chorou. Chorou e entrou numa crise. A gente entrou dentro... Vou falar aqui da história do helicóptero daí dele. Entramos no helicóptero, fomos para inaugurar uma estrada asfaltada em uma subestação de energia elétrica em Eliseu Martins, e ele chorando, lembrando, ele disse que voltou o filme todo da vida dele, do que era a mãe dele, enfim. Então, essas coisas que aconteceram com o Brasil, você ter um operário com a história do Lula, do lado dele, quantas pessoas como o senador Suplicy, um vice-presidente como José Alencar. Por isso que eu creio em Deus, essas coisas não acontecem por acaso. Uma experiência de uma visão empreendedora que já defendia a redução de juros, essas coisas
todas, enfim, tudo isso contribuiu para a gente ter o Brasil que a gente tem hoje. Alguém pode não gostar, não é, do Partido dos Trabalhadores, pode não gostar, não é, do que a gente diz, do que faz, enfim, e ser de oposição, ter raiva, enfim, mas não pode desconhecer as mudanças. Com a bondade do meu presidente, porque eu me empolguei aqui, senhor presidente, desse tema, o meu filme viajou, era isso que eu queria dizer. Então eu quero destacar que o salário mínimo, nesse período, aumentou em 70% em termos reais. E a nossa meta, senhor presidente, é atingir mais de $800, para que chegou um salário mínimo numa casa, ali já não tenha mais ninguém, porque o per capita, só com o salário mínimo de $800, já tira todo mundo da pobreza pelo padrão internacional. Este aumento foi fundamental no combate à pobreza e à desigualdade, pois atingiu principalmente a população trabalhadora, situada na base da pirâmide salarial, predominantemente composta por mulheres e negros. Se na população ocupada o rendimento médio real aumentou 30%, a expansão foi de 36% para as mulheres, 44% para os negros e 47% para as negras. Então, ele é um programa fundamental, porque foi direcionado. Muitas críticas foram e são feitas desde o início do Bolsa Família, mas a que menos procede é a que diz respeito à disposição para o trabalho dos seus beneficiários. Esses dias eu dizia aqui ao senador Aécio, olha, você não pode, tem que parar com esse negócio de dizer frases que parece que está dizendo que o povo do Bolsa Família não trabalha. Não tem gente preguiçosa aí. As pesquisas mostram que quase todo mundo em idade de trabalhar, trabalha e está se esforçando para sair, como a Cleudiane Souza que eu falei aqui. Exemplos como este do Piauí mostram que as famílias retiradas da miséria por meio da garantia de uma renda mínima podem e vão atrás de uma autonomia econômica e inclusão produtiva. Segundo o PNAD de 2011, entre as famílias com rendimento mensal per capita de até 1/4 do salário mínimo, as mais pobres, 62% da renda familiar advém do trabalho. Ou seja, o Bolsa Família é uma parte da renda. Este dado confirma as informações do Cadastro Único do Governo Federal de que a maioria da população pobre é beneficiária do programa e, de fato, trabalha. Entretanto, são, em sua maioria, trabalhos precários, informais, e isso precisa mudar. Eu quero concluir, senador, reconhecendo a importância do Bolsa Família para retirar da miséria milhões de brasileiros. Eu quero daqui parabenizar o presidente Lula, toda a sua equipe, a presidenta Dilma, que agora conduz com tanta maestria, que já criou o Brasil carinhoso, olhando o lado da criança, que enxergou essa necessidade e continua desenvolvendo políticas e iniciativas de combate à pobreza por meio da geração de emprego e renda do nosso país. Era isso que eu tinha a dizer. Em nome da Cleidiane Souza, eu comemoro com as 40.764 famílias que deixam o Bolsa Família pela via do emprego ou do empreendedorismo. Muito obrigado. Eu quero